Você sabe o que é layoff? Será que é a mesma coisa de demissão em massa ou downsizing? Bom, eu sou a Cami da ex-RH e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho mais sobre o que é layoff, como é que ele funciona e o que acontece nos bastidores, combinado? Mas antes da gente começar, você já sabe, já deixa seu like, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você ajudar a ex-RH a crescer e a produzir mais e mais conteúdo gratuito aqui no YouTube para ajudar muita gente. Combinado? Então bora lá! Indo direto ao ponto, layoff e demissão em massa são conceitos que se confundem bastante no dia a dia do mercado corporativo. Na teoria, eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Mas você vai ver muitas empresas ou muitos segmentos por aí que usam eles meio que como sinônimos e tá tudo bem. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Na teoria, demissão em massa representa o fim do contrato de trabalho, o encerramento, o desligamento, ou seja, a demissão, de um grupo de funcionários, uma porcentagem daquele quadro de funcionários daquela empresa. Já layoff, na teoria, é usado para quando a gente vai fazer algum tipo de suspensão temporária de um volume de contratos de trabalho também daquele quadro de funcionários, normalmente como uma alternativa à demissão em massa. Então, para não mandar um monte de gente embora ao mesmo tempo, você suspende temporariamente o contrato de trabalho de uma galera, para você poder garantir aí que talvez depois de um período difícil você volte com essa galera em breve para o seu quadro de funcionários. Agora, aqui está a pegadinha. Tem segmentos em que as palavras layoff e demissão em massa são sim usadas meio que como sinônimos. O mundo da tecnologia é muito comum você ver a palavra layoff sendo usada como demissão em massa. Então você fala assim: "Ai, cadê fulano? Fulano foi layoffado. Fulano saiu no layoff que aconteceu aí no mês passado aqui na empresa", por exemplo, tá. Agora, tem uma terceira palavra que eu aprendi lá na faculdade de administração, que muitas vezes é utilizada também como sinônimo de demissão em massa, mas não é bem assim. Essa palavra é downsizing. Então, downsizing não é sinônimo de demissão em massa, mas é sinônimo de uma grande redução em alguma estrutura da empresa, tá? Se a gente estiver falando, por exemplo, de downsizing da estrutura física de uma empresa, pode ser, por exemplo, que a empresa decidiu vender algumas indústrias, algumas fábricas ou algumas lojas do seu portfólio. Isso também é um downsizing, é uma grande redução. Se a gente fala em downsizing no sentido de uma redução do quadro de funcionários, aí a gente está falando de uma demissão em massa. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que que um layoff ou uma demissão em massa acontece? Ela normalmente acontece como uma estratégia, uma ferramenta para aquela empresa tentar fechar um período específico das suas contas, normalmente um ano inteiro, claro. Então ali, puta, estamos nos aproximando do final do ano, a gente precisa fechar no azul, a gente precisa fechar no verde, a gente precisa fazer alguma coisa. O que que a gente faz? E aí, aqui que está a sacada. Folha de pagamento, ou seja, os salários da gente, nossos salários, normalmente são os custos mais altos de uma empresa. Se você opta por mandar embora uma porcentagem do seu quadro de funcionários e faz uma redução significativa na sua folha, a chance de você encaixar suas contas ali no verde ou no azul é muito maior. Esse é o único motivo para um layoff acontecer? Não. Ele pode acontecer também, por exemplo, porque a empresa optou por fechar uma unidade de negócio, por descontinuar um produto ou um serviço, dentre outras coisas que podem fazer uma empresa ter que tomar uma decisão como essa. Agora, como é que um layoff ou uma demissão em massa acontece nos bastidores? Primeiro, é importante que vocês saibam que essa decisão ela normalmente vem lá de cima da alta liderança, da alta gestão da empresa. Em algum momento, essa alta liderança ela decide: chegou a hora da gente reduzir nossos custos fixos, a gente precisa reduzir folha, vamos definir uma porcentagem da nossa folha para reduzir. Vamos dizer que essa porcentagem vai ser 10%. Então, a gente vai reduzir nosso quadro de funcionários em 10%. Isso vai reduzir nosso custo em X milhões, e isso vai fazer com que a gente consiga aí ficar no verde, ficar no azul e apresentar melhores resultados para os nossos investidores. Beleza.
A partir daí, essa decisão que vem de cima começa a ser cascateada para diferentes áreas da empresa, tudo em bastante sigilo, passando para diretores, chegando a gerentes e assim por diante, que vão ser normalmente os responsáveis por efetivar essas demissões junto do RH. E aí, seguindo com o meu exemplo, se foi 10% do quadro de funcionários que foi escolhido ali como o percentual que a gente vai reduzir do quadro de funcionários, significa então que a área de marketing vai ter que escolher 10% do seu quadro de funcionários. A mesma coisa vai acontecer com a área de finanças, a mesma coisa vai acontecer com a área de atendimento ao cliente, a mesma coisa vai acontecer com a área de vendas e assim por diante. Tem exceções? Sempre tem exceções. Pode ser que a empresa, por exemplo, se for uma empresa de tecnologia, ela entenda que existe uma dificuldade muito grande no mercado de se contratar um determinado perfil de funcionário. É muito bom usar o exemplo de engenheiros de software ou desenvolvedores de software, que são normalmente muito raros no mercado. A diretoria pode decidir que vai haver uma exceção. Exemplo, a área de engenharia de software não precisa mandar embora 10% do seu quadro. Ela vai ficar ilesa por um motivo estratégico, pois a empresa precisa desses desenvolvedores para melhorar seu produto e tentar voltar a crescer os seus resultados. E aí, por isso, podem haver exceções desse tipo, tá? Bom, e aí, uma vez que cada área já recebeu a sua ordem, chegou o momento de agendar o grande dia, o dia D, que é o dia das demissões. Ainda de forma extremamente sigilosa, algumas pessoas do RH são envolvidas para que se receba a lista com os nomes dos funcionários que serão mandados embora e que já se deixe todo o processo de rescisão desses contratos já preparado. E aí, quando chegar o grande dia, naquele momento, naquele horário, normalmente alguém da gerência, da diretoria, vai realizar essas demissões. É muito comum você ver essas demissões acontecendo literalmente em massa, então é uma prática muito polêmica do mercado, mas é assim que funciona com muita frequência. Você coloca todo mundo numa mesma sala, você anuncia que aquela demissão em massa está acontecendo naquele momento, agradece aos serviços das pessoas e os deixa a cargo do RH, que vai ali dar maiores informações sobre próximos passos desse processo de demissão, tá? Normalmente é um processo muito triste para toda a empresa, é um processo de luto, de dor, de incerteza, de insegurança. Não é bom para ninguém, não é fácil para ninguém, e para quem está sendo demitido, com certeza é um dos piores dias da vida daquela pessoa. Mas a gente sabe, as empresas são empresas, os negócios são negócios, e a prioridade sempre vai ser fazer aquele negócio crescer, custe o que custar. Mesmo que isso signifique mandar uma grande quantidade de pessoas embora num mesmo dia, para que a empresa possa parecer melhor para seus investidores, clientes e assim por diante também. Bom, pessoal, por hoje é isso. É um tema triste, é um tema difícil, mas é um tema que infelizmente muitos de nós precisamos conhecer, porque muitos de nós ou pessoas que nós conhecemos e amamos vão passar por isso. E é legal a gente saber o que está acontecendo nos bastidores de um layoff, uma demissão em massa ou um downsizing de uma empresa da qual a gente faz parte, tá bom? Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!